Boa tarde, Rafa Regis. Eita, nós. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Há quanto tempo não lhe vejo por aqui? Rapaz, faz tempinho já mesmo, hein? Verdade. Não podemos ficar tanto tempo assim, viu, amigo. Jair Henrique? Tudo certo por aí? É o Bom après-midi. Mas que é? Você tá enjoado, Eu rapaz? fiz escola, meu amigo. Bom après-midi. Ah, sim, então tá bom. Como ça va, mon ami? Tá muito bem. Agora o cara Já misturou tudo. Meu Deus do céu. Rafa, Vamos lá, meu amigo. vinhetinha pra gente começar mais um Linha Cruzada? Direto e reto, por Edição favor. 87, convidado número 50. 50. Epa, maravilha. Bora lá. Vai. De 3 segundos. Linha Cruzada. Linha Cruzada. Conectando. Jairo Henrique. Linha Cruzada. Linha Cruzada. Trazendo agora no seu rádio assuntos interessantes, curiosidades, fofocas, muita informação. Agora aumente o som. No ar. Linha Cruzada. Muito bem, meu amigo Jair Henrique. Aí sim, eu tava fuçando aqui, o cara colocou até no textinho aqui da nossa live, né? Que beleza. Como é que é? Fala de novo aí. Bon après-midi. Boa tarde em francês, meu amigo. Meu Deus do céu. Se eu tiver errado, nosso convidado vai me corrigir. Vai. Ele é poliglota, com certeza. Então, beleza. Vamos a ele? Vamos lá, faça as honras da casa, Tá Rafa. bom. Aliás, ele é da casa mesmo. Ele já virou um amigo nosso Já aqui. é sócio. Rapaz, esse tempo... já é sócio. Esse tempo passa rápido, né? Ele falou com a gente, falando de muitas curiosidades. Foi bacana demais. Sobre o 7 de setembro, lá em 2022. Ó, lá em 2022. Estamos quase 2 anos depois aí. Seja muito bem-vindo novamente, nosso querido jornalista Marcelo Duarte. Boa tarde, Jairo e Rafa. Como você vai? Aí, pronto. Já gostei. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo novamente. Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês outra vez. Beleza. Bom, hoje, Marcelo, a gente muda um pouquinho de assunto, né? Afinal de contas, nós estamos aí vivendo... Eu tô maluco aqui, viu, Jair Henrique? Acho que o Marcelo também, porque ele é louco por Olimpíada, eu sei bem. Tava com várias abas abertas aqui, eu já não sei nem mais o que eu tô acompanhando, é esporte para todo lado. Então, nessa terça-feira aí no nosso Linha Cruzada, Marcelo, a gente quer saber um pouquinho da sua história também, né? Nas coberturas olímpicas. Foram quantas ao todo? Foram 5? 5 coberturas olímpicas, 2 pela revista Placar e 3 pela ESPN Brasil. Oh, que maravilha. Então, vamos a ela, Marcelo, escala aí, quais foram, por favor? Bom, eu diferente de vocês, não estou com várias abas abertas, eu estou todo concentrado na ginástica hoje, né? Pois é. Quase que eu perdi o horário, Rafa. Estava prestando atenção quando ia chegar a sua mensagem, aí teve uma hora que eu desconcentrei e falei, meu Deus, que oração, né? Mas deu certo. Bom, eu comecei, a minha primeira cobertura olímpica foi em 1988, em Seul. Eu tinha 4 anos de revista Placar, e eu entrei na revista Placar para cobrir os esportes, o que eles chamavam de outros esportes, né? Os esportes amadores, antigamente se chamava de esportes amadores. Não, você cuida dos esportes amadores, né? Vôlei, basquete, né? Os amadores. E como eu entrei na Placar justamente numa época que a Placar estava querendo cuidar de todos os esportes, que foi na época da Olimpíada de Los Angeles, eu comecei em Placar nessa época, eu comecei a me dedicar a esses outros esportes. Então eu sabia a regra de tudo, eu conhecia os atletas e fui escalado para fazer os Jogos Pan-Americanos em 1987, aqueles de Indianápolis, Sim. Os famosos jogos em que a seleção brasileira de basquete ganhou a medalha de ouro. E eu acho que eu fui muito bem na cobertura, sozinho, né? Naquela época, cada veículo de comunicação tinha uma credencial, era uma coisa muito complicada, então eu cobri os Jogos Pan-Americanos sozinho, que fazia você sair de um lugar e para o outro, escrever as matérias no ônibus, que não tinha aquela ideia de, vou passar pelo celular. Você tinha que escrever, depois datilografar no centro de imprensa e passar. Nossa. Isso fez com que eu fosse escalado para cobrir os Jogos Olímpicos de Seul, né? Foi uma experiência maravilhosa. Depois posso contar uma bela curiosidade sobre isso. Pois não. Aí eu fui para Atlanta em 96,
os Jogos Centenários, né, os 100 anos de Olimpíada em Atlanta. Aí pela ESPN eu fui em 2004, e a minha principal reportagem foi o meu próprio casamento. Depois 2008 em Pequim, 2012 em Londres, foram as 5 que eu cobri em loco. Certo. Em 2016, já fora da TV, eu quis mostrar para toda a minha família, que me ajudou muito nessas coberturas, o que era o tal do espírito olímpico. E aí nós passamos uma semana no Rio de Janeiro, acompanhando todos os esportes possíveis. A família toda foi lá ser picada pelo vírus olímpico também. Contaminou todo mundo, né, Marcelo? Todo mundo. Maravilha. Aí, Jair Henrique, olha quanta história. Mas rapaz, ele vai contar algumas... Só nessa primeira fala do Marcelo já surgiu um monte de curiosidade aqui, viu? E aí, Jairo? Marcelo, você falou que você ia contar, então conta uma curiosidade da primeira que você cobriu em Seul. E a gente sabe que tinha muita dificuldade naquela época, questão de credencial, questão de tecnologia, não tinha nada do que a gente tem hoje. Hoje está 1000 vezes mais fácil para todos que trabalham nesse setor. E conta uma história pra gente aí, um perrengue, uma curiosidade que você passou lá em Seul, na primeira cobertura sua olímpica. Você disse bem, né, Jairo? Hoje tem um número maior de credenciais, é um jeito diferente de cobrir. Mas em 88, o Brasil tinha pouquíssimas credenciais disponíveis. A revista Placar recebeu uma de repórter, que fui eu escalado, e não tinha nenhum de fotógrafo. Nós teríamos obrigados a comprar tudo das agências. E aí a Placar resolveu ousar e mandar um fotógrafo mesmo sem credencial. E era o Pedro Martinelli, um super fotógrafo, e falou assim: Pedrão, vai lá e vê se você consegue a credencial. Então nós chegamos alguns dias antes e nós íamos todo dia para o QG da organização, o Pedro com um portfólio dele, né? E nós pedimos para falar com as pessoas. E depois de uns 3 dias ali fazendo nessa romaria diária para pedir, né, para explicar o que era a revista Placar, nós conseguimos a credencial do Pedro Martinelli. Então, assim, foi muito bacana, porque isso já deu um ganho para a cobertura. Agora, a história que eu mais gosto de lembrar é que eu estava, né, e quem cobre Jogos Olímpicos vai poder contar essas histórias de fazer parte desses grandes momentos esportivos. Eu estava no estádio na final dos 100 metros de atletismo masculino, que foi aquela vitória avassaladora do Ben Johnson, né, pelo Canadá. Foi um negócio assim, sim, que o mundo se impressionou, né? Falou, gente, como o cara corre tão depressa? E eu fui para escrever esse texto, essa era a matéria. E aí, naquela noite, já começa o burburinho, né? O pessoal aqui do Brasil me avisando, dizendo, olha, ele foi apanhado no exame antidoping. Você precisa fazer uma reportagem com o doutor Eduardo De Rose, que é o chefe do comitê antidoping, que é brasileiro. Ele está aí em Seul, então você precisa fazer uma entrevista com ele para a gente fechar essa matéria. Falei, gente, eu estou com a passagem de avião comprada, porque eu vou cobrir a vela. O Brasil tinha chance de medalha, e geralmente o iatismo, né, a vela era em outro lugar, que não era em Seul, eu não lembro o nome da cidade. Eu falei, olha, que eu estou com a passagem comprada e vou voltar hoje mesmo, e aí eu me viro para achar o doutor De Rose, mas agora eu não vou perder a passagem de avião, né? Não, tudo bem, mas o mais importante é o doping. Tá? Eu falei, não, tudo bem, eu vou conseguir, mas agora eu vou para o aeroporto. Então estava ali, né? Falei, puxa, agora que problema, né? Aí eu entro no avião, né? Pronto para ir para essa cidade, e do meu lado senta o doutor Eduardo De Rose, que estava indo para lá também. Não é possível. Nunca mais uma dessa aí. Aí eu falei, agora todos os santos estão do meu lado, agora ninguém me segura mais nessa cobertura. Devia ter jogado na loteria lá da Coreia do Sul, que você ia faturar também, Marcelo. É verdade. Isso? Outra dessa, hein? Que maravilha. Aí foi até o local da vela já fazendo Aí já tinha feito no caminho. Era 40 minutos de voo, passaram muito rápido. Meu Deus do céu. Essa ganhou medalha de ouro, viu, Marcelo? Essa foi demais. Essa foi. E bacana também, Marcelo, você estava em Atlanta, né, 96?
e acredito que deve ter acompanhado de perto a cerimônia de abertura, com um momento emocionante. Essa eu estou me lembrando bem também, com o Muhammad Ali, né? Que fez Sim, lá. aí é fabuloso, né? De fato, eu sou daqueles que gostou muito da cerimônia de abertura agora de Paris. Já ia perguntar a sua opinião. Eu fiquei muito fascinado pela ideia, né? Eu acho que todos os jogos, nas aberturas, os organizadores tentam se superar, trazer alguma coisa nova. Vocês vão lembrar que em 84 teve aquele cara que entrou com jatos propulsores. Sempre tem uma coisa muito interessante. E em 96 foi uma tremenda abertura, e esse momento do Muhammad Ali, né, com o Parkinson, né, que ele estava tremendo muito, as pessoas se emocionaram muito. Eu acho assim, eu já tinha visto a abertura de 88, mas eu chorei muito nesse momento, porque é daqueles emocionantes. Como agora em Paris, naquele momento que está chegando na hora de acender a pira olímpica, quando pegam aquele atleta mais velho, sentado na cadeira de roda, aquilo mexe muito com a gente, né? Que a gente vê a história, né, os personagens. Então, fiquei emocionadíssimo. E logo depois, aí pensando do lado jornalístico também, mais uma vez acordado pelo pessoal de São Paulo, né? E como a gente foi mais uma cobertura que eu fiz sozinho, a gente precisa muito do apoio da redação. E aí foi acordado no meio da noite e eles contando o caso do atentado ao Parque Centenário, né? E aquilo mexe com tudo. Mexeu com a nossa cobertura lá, que eu fui para o parque para fazer a matéria, mas mexeu também com a segurança dos jogos, porque era uma coisa mais tranquila, né? Quando a gente chegava no centro de imprensa, você passava ali, né, com o seu equipamento, mais relax. Depois era uma operação de quase meia hora para entrar no centro de imprensa. Revista. Tirar tudo que tem na tua mala, e vamos olhar a mochila, né? Então, mexeu muito com quem estava fazendo a cobertura também. E a exemplo do que a gente ainda vê hoje em Paris, a gente olha e fala, o ônibus quebrou, o ônibus não sei o quê. Acontecia isso. Eu lembro de uma oportunidade que a gente estava indo para algum jogo de futebol e os motoristas, naquele caso, eram muitos voluntários. E tinha gente de motorista que não conhecia a cidade. Aí o ônibus se perdia. Não tinha GPS. Loucura. Às vezes até um jornalista que já tinha feito aquele trajeto no dia anterior falou, peraí que eu vou te ajudar. Eu ficava lá na frente servindo de copiloto. Não, agora vira para a direita. E aí a gente chegava. O jornalista virava voluntário nessa hora aí, então. Tem que ser. Ô, Jair, olha só, interessante isso que o Marcelo está falando de 96, ele é jornalista esportivo, mas também você vê como tem que estar preparado e antenado também com o que rola, né, obviamente, na sede da Olimpíada, vira até um jornalista policial, né, tendo que cobrir também esse atentado, esse fato triste aí que marcou Atlanta. Você vê ali, todas as Olimpíadas, é impossível isso, sempre vai ser impossível, o Marcelo pode falar até melhor pra gente, de sair 100% perfeito. Sempre tem alguma coisa que acontece. A Olimpíada de Paris esse ano a gente está vendo que a galera está batendo muito em cima do tema da questão do Rio Sena. Vai ter, não está pronto ainda, não está. Então é algo. Sempre vai ter algo assim que vai sair um pouco do âmbito esportivo e entrar para o âmbito ali social ou âmbito do país. Todo país tem alguma dificuldade em algum setor. E o que eu acho que o que a França está apanhando muito nessa questão é a questão do Rio Sena lá. Então, todas as Olimpíadas vai ter alguma coisa que o jornalista que está lá, mesmo ele sendo voltado para o esporte, ele vai ter que estar atento nessas outras questões, não é não, Marcelo? Eu ouço muita gente falando assim, mas a Olimpíada não devia... a Olimpíada, por exemplo, né, a gente está falando aí, era um evento para TV. Sim, Copa do Mundo, Olimpíada, é tudo evento para TV. Quem vai ao vivo, vai trabalhar nesses eventos, passa por perrengues nos bastidores, que pouca gente vê. Eu já fiz cobertura dos Jogos Pan-Americanos, que eu falei de 87, e o pneu furou lá, o ônibus dos jornalistas, a gente teve que ajudar a trocar o pneu do ônibus. Assim, tem coisas
que as pessoas não imaginam. A gente tem que chegar muito antes para garantir um lugar, né, que nem sempre o lugar é marcado, então você tem que chegar muito tempo antes. A gente tem que comer aquela comida de estádio que é horrorosa, né, a maioria das vezes, é coisa ruim mesmo. Na Olimpíada aqui do Brasil se superou, mas geralmente não são coisas boas. Então, esses eventos, eles têm que estar perfeitos para a TV, né? Hoje, a gente está vendo na televisão, é lindo, maravilhoso, você vê de diferentes ângulos, você sabe o que está acontecendo, e a gente tem que buscar informação, tem que chegar antes, tem que se preparar bastante. Acontece problema de... Tem hora que você fala, não vou no ônibus da imprensa, vou pegar o metrô que é mais depressa. Você tem que se agilizar. E a questão de infraestrutura, obviamente, às vezes eles se propõem a coisas muito ousadas que não vão conseguir fazer. A gente tem obras aqui, a Copa do Mundo do Brasil foi em 2014, e a gente tem obra que nunca saiu do papel, né? Eu sou de São Paulo aqui, tem Quantas estações, né, Marcelo? Lá, que a gente vê toda a estrutura montada e 10 anos depois nada aconteceu. E eu lembro na África do Sul, gente, a coisa mais engraçada na Copa do Mundo, né? Também tinha a estação de metrô que nunca abriu, mas na Cidade do Cabo, eu lembro de um viaduto, né, que tinha as duas partes, só faltava a parte do meio para ligar as duas alças, assim, e não ficou pronto a tempo. Aí eles colocaram uma vuvuzela gigante de cada lado, como se fosse uma estrutura, assim, de enfeite. Ai, meu Deus. Então, assim, tem essa... Na Grécia, em 2004, eles colocaram vários painéis na frente de lugares que estavam caindo aos pedaços, para dar uma enganada. Então, tem muito disso. Isso que a gente está vendo na França agora, de esconderem os moradores de rua, né? Então, durante a Olimpíada, você esconde todo mundo para parecer que não tem. Na Grécia, né, quando acabou a Olimpíada no domingo, chegou na segunda-feira, a cidade era outra, eles estavam, né, de volta. Você fala, gente, onde eles estavam nesse período? É tudo muito igual, tudo que acontece nas cidades, não mudou muito em 20 anos, não. E já aproveitando a tua linha do tempo aí, Marcelo, que tá bacana demais, a gente tá vindo de Seul, Atlanta, Atenas, e você já falou também da questão da culinária, das comidas de estádio. O que você passou de perrengue em Pequim também? Eu tô falando perrengue, mas é claro que ele vai falar de outras curiosidades. E a culinária chinesa, Marcelo? Que você se virou bem lá? Eu não vou te dizer que era perrengue, porque eu fui atrás disso, né? Em 2008, 2012, eu fui escalado pela ESPN para fazer reportagens de comportamento. Embora eu tenha ido em alguns jogos, eu tenha ido para ajudar alguém, a minha função nessas duas Olimpíadas era fazer matérias de comportamento com curiosidades, para aquele meu olhar curioso, né, para contar o que estava se passando na cidade. Então eu criei, né, no caso de Pequim, era Pequim de A a Z, e Londres de A a Z. Eram séries que eu usava as letras do alfabeto para ir contando curiosidades das cidades, e foi divertidíssimo. Eu fiz essas duas Olimpíadas com um cinegrafista ótimo, o Caio Salles, e a gente, assim, procurava coisas totalmente inusitadas. Então, em Pequim, por exemplo, no meu segundo dia em Pequim, eu fui num restaurante especializado em carne de burro, né? Então, todos os pratos eram carne de burro. Você tinha um rodízio, assim, era orelha de burro, rabo de burro, carne de burro, e devia ser um lugar bom, porque o restaurante tinha lugar para 900 pessoas, só para você ter uma ideia, um negócio gigante. E aí o público gostava dessas coisas, né? Hoje tem bastante nas redes sociais, mas a gente fazia isso já em 2008. E aí a gente foi naquelas barraquinhas que comiam coisas inusitadas. Eu comi escorpião, estrela do mar. Fui num restaurante que tinha lá pepino do mar, que era um bicho esquisito. Comi aquele ovo podre, né, que é um ovo que eles enterram na terra por 100 dias, ele fica com uma cor esquisita. Então, eu procurei muito disso e me diverti, porque eu comi cada coisa que com certeza jamais provaria. E graças a Deus está vivo. Eu ia falar isso agora. Que bom que o Marcelo está com a gente.
Ai, que legal. Aí, Jair Henrique, ó. Rapaz, é legal isso, né, a gente escutar esses perrengues, esses bastidores. Demais. Que acho que é porque todo mundo fica curioso, né? Eu quero que o Marcelo fala pra gente agora, não só nessa linha do tempo dele, eu com o Rafa, a gente sempre dá uma estudada antes da gente bater um papo com os nossos convidados, a gente já te conhece de longa data, tendo visto que já participou com a gente aqui, a gente acompanha nas redes sociais e vários cortes aí também de entrevistas, em podcast e tudo mais no YouTube. Conta um pouquinho de curiosidades de Olimpíadas. Eu tenho uma que chamou muito a minha atenção, que eu até comentei com o Rafa hoje cedo, que a gente viu com um brasileiro. Graças a Deus ganhamos no japonês, que não estava aguentando mais perder pro Japão. Tá difícil. No tiro ao alvo, eu falei pro Rafa, falei assim, rapaz, ia ser mais difícil se fosse com um pombo. Teve uma Olimpíada na época que os caras colocaram pombo de verdade mesmo, pombo voando para os caras atirar, Marcelo. Aconteceu isso? Se a gente começa a estudar as Olimpíadas ali no começo dos anos 1900, a gente vai ver provas que a gente vai rir muito, né? Tinha natação com obstáculos, tinha tiro ao pombo, tinha cabo de guerra, gente. Cabo de guerra já foi um esporte olímpico. Teve uma Olimpíada que teve provas de arte, não é patinação artística, é arte. Então, assim, a gente tem coisas totalmente inusitadas. Fora aquelas provas de esporte de demonstração, né? Que às vezes, para agradar determinado país, se pegava um esporte que naquele país era forte, mas que não era tão forte mundialmente, para fazer naquela Olimpíada, né? Em 88, por exemplo, era o taekwondo que virou esporte olímpico para aquela edição. Então acontecia muito disso. Estudar a Olimpíada é uma coisa muito bacana. Quando eu comecei a me preparar para os Jogos, né, desde 88, comecei a ler muita coisa, ler muita história. Assim, eu gosto muito porque a gente tem histórias muito emocionantes, tem muita coisa de superação, tem lá as suas histórias também de malandragem, né? Como um cara que foi desclassificado da maratona porque ele pegou uma carona de carro para chegar antes. Então, a Olimpíada era muito diferente do que é hoje. Se fosse eu correndo na maratona, eu ia fazer isso aí com certeza. Chama o Uber, vai ter lá na frente, depois entra. Falando nisso, o Marcelo estava falando aqui, eu lembrei, como ele estava em Atenas em 2004, né, lá na Grécia, teve o padre lá na Grécia também, que atrapalhou verdade, o Vanderlei, né? Vanderlei Cordeiro? Né? Pelo amor de Deus. Você lembra dessa, né, Marcelo? Lembro. Essas são aquelas coisas inusitadas. Quem estava lá no Estádio Olímpico para a cerimônia de encerramento estava vendo tudo num telão. Isso. Né? Então, você estava ali e falava, daqui a pouco o Vanderlei chega, daqui a pouco o Vanderlei chega. E, de repente, você vê aquele movimento, né? Uma coisa que você não está esperando, e a transmissão corta, né? Porque é alguém que não como é a invasão de campo hoje no futebol? Para não dar ibope, né? Para não dar ibope. Então, de repente, você não sabe mais o que aconteceu, né? Aí volta, aí está o Vanderlei meio cambaleante. Fala, o que aconteceu? Né? E você tenta descobrir, porque o telão não explica direito. Então, foi um choque mesmo. E esse... Já que você está falando em padre, essa Olimpíada teve uma coisa muito diferente para a minha vida, porque eu já estava junto com a minha mulher há 4 anos, ela é diretora de TV, e ela foi comigo para cobrir esses Jogos. Né? Foi a primeira Copa que eu fiz pela ESPN, e a gente estava começando com aquele trabalho de câmeras pequenas, né? Não era celular ainda, eram câmeras pequenas, e ela foi para fazer as matérias comigo. Então, essa era a ideia. E a gente começou a pensar em que tipo de matérias nós poderíamos fazer. Tem uma engraçada que eu fiz em Pequim que eu quero contar para vocês se tiver tempo, mas eu vou contar essa primeiro. Aí nós falamos assim, vamos fazer um casamento grego, né, que o filme estava na moda, vamos fazer um casamento grego? E a gente começou a pesquisar com um amigo de Atenas se alguém sabia quando ia ter um casamento para a gente já conversar com os noivos para marcar. Agora, naquela Olimpíada, os atenienses, eles meio que fugiram da cidade. Né? Geralmente o pessoal sai, não marca nada, porque a cidade para, não vai funcionar. E a gente não estava conseguindo armar esse casamento. E aí uma amiga nossa, de família grega aqui, falou, por que vocês não casam lá? A gente não era
casado, falou, como assim, né? Falou, vocês vão lá, a gente faz a produção para vocês se casarem e vocês se casam lá. E a gente achou o máximo, e a gente começou a documentar os preparativos para o nosso casamento. Maravilha. Nós saímos do Brasil com as certidões traduzidas para grego, nós entramos em contato com um padre grego lá, ele nos recebeu, ele nos levou para fazer a proclama no jornal, nós fizemos o curso, foi meio complicado, mas a gente fez um curso, né? Vamos em grego. Em grego. Aí nós fomos comprar os adereços para a cerimônia, tem lá umas tradições. Aí foi sensacional, porque a gente foi documentando tudo. E isso depois virou um especial da ESPN chamado Casamento Grego 2, né? Porque naquela época só tinha um ainda. Agora tem Casamento Grego, não sei lá que número. E aí nós casamos lá, foi muito legal. Outro dia eu estava arrumando as minhas coisas e eu achei a proclama no jornal. Depois nós fomos no cartório pegar a declaração que nós estávamos casados. Nós casamos um dia depois da final dos Jogos Olímpicos. Agora, em Pequim, só contar uma de Pequim rápido. Pois vai lá. Nessa loucura de tentar pensar em pautas criativas, diferentes, todo mundo diz, né, que os chineses, a China, né, parou para ver o último capítulo de Escrava Isaura. Né? Essa era a história que eu sempre ouvi falar aqui. Né? Falou assim, a Lucélia Santos é mais conhecida em Pequim do que no Rio de Janeiro, todo mundo dizia. Então eu fui com essa pauta em mente, eu falei, eu vou tentar descobrir se isso é verdade ou não, porque a gente só ouve relatos, eu nunca vi alguém mostrando. Aí eu mandei fazer um pôster da Lucélia Santos como Escrava Isaura, um pôster bem bonito, e nós fomos no principal parque de Pequim num domingo. Gente, todo mundo conhecia Isola. Eu falei, não acredito, é verdade. Então é verdade mesmo, não é lenda. Isola. Eu falei, Olha só, rapaz. Rapaz do céu. Ela pode ser declarada como a mulher mais conhecida do mundo, né? Porque se ela é conhecida na China, ela é conhecida aí por quase 1 bilhão de pessoas. Se faz isso aqui no Brasil, metade do pessoal ia passar, não ia ter ideia de quem era. Que coisa interessante, Marcelo. Só voltando só um pouquinho na Grécia, vocês quebraram um prato também na festa, não? Fizeram aquela tradição de quebrar prato? Não, a gente depois foi comemorar com toda... A gente saiu do casamento, as únicas testemunhas faziam parte da equipe da ESPN, todo mundo foi prestigiar. Naquele dia nós achamos até um padre que falava em português, então a cerimônia foi grego-português. Caramba! Aí a gente foi num restaurante lindo, com vista para Acrópole, mas não teve quebra de prato, não. Mas antes da Olimpíada, eu fiz uma série para a ESPN falando da colônia grega em São Paulo. Era uma série chamada Falando Grego. Eu fiz várias matérias contando as tradições. Eu fiz a Páscoa grega, fiz a fábrica que faz os pratos para serem quebrados. E a coisa mais legal é que eu fui até o Mercado Central de São Paulo e comprei um pote de azeitonas gregas e um pote de azeitonas chilenas. Fui até o Clube Grego, né, no final de semana, vendei os gregos para eles dizerem qual era a melhor azeitona. Ganhou a chilena. Não acredito. Maravilhoso. Ganhou a chilena, então. Ganhou a chilena, fácil. As azeitonas gregas estão em descrédito, gente. Que coisa. Tá fraca demais. Rafa. Dá vontade. Cara, tem história. Se deixar aquele clichê nosso, a gente vai até a Voz do Brasil aqui. Não, tem a ginástica na TV, pelo amor de Deus. Ginástica na TV pra gente acompanhar. Acho que pra gente encerrar, Rafael, eu queria que o Marcelo desse a opinião dele como jornalista, o olhar clínico dele também. O que ele espera aí do Brasil nessas Olimpíadas de Paris? A gente é brasileiro e a gente nunca deve esconder isso que a melhor torcida do mundo é a nossa. A gente fala, não vou torcer mais pra isso aí. Eu com o Rafa todas as vezes, seleção brasileira no futebol. Não vou perder mais meu tempo. Tá o jogo, tá os dois lá na frente da televisão com a pipoquinha bravo. O brasileiro é desse jeito, então a gente vai torcer muito para a delegação brasileira e tem muitas oportunidades ainda de medalhas. Qual que é a sua expectativa para essa Olimpíada, Marcelo?
sabe o que é engraçado? Que ontem eu encontrei um amigo tal, e ele falou: Nossa, hein, o Brasil está decepcionando nessa Olimpíada. Falei, cara, mas ninguém já ganhou 2 medalhas no judô, uma no skate. Como está decepcionando? Não, mas a gente esperava mais, porque o fulano de tal. Meu falei, Deus. Não é assim. A gente, assim, eu acho que a gente tem que brigar para fazer aquele número de medalhas que tradicionalmente a gente faz, né? Não diminuir demais, mas não adianta a gente imaginar que num país que não dá a menor bola para os esportes olímpicos, né? Que a gente vai virar uma superpotência. A gente está muito longe disso, né? Agora a gente vê o Japão. O Japão fez a Olimpíada, mas fez com que o esporte evoluísse. A gente não, né? A gente fez a Olimpíada e o esporte cresceu um pouquinho, mas não vamos virar uma potência. Eu acho que a gente não pode ter essa pretensão. A gente tem que torcer e tem que entender o esforço que esses atletas fazem. Eu já trabalhei nesses eventos, eu conheço muitos esportistas, né, de gerações mais antigas, são todos bravos, são todos heróis. A gente tem que reconhecer isso. E vamos combinar, gente, que às vezes por um detalhe, por uma fração de segundo, a gente deixa de estar ali entre os 3 melhores, mas um 4º lugar, um 5º lugar para o Brasil, puxa, a pessoa tinha que ser recebida em carro de bombeiro, de verdade. Né? Vamos parar com essa história de estamos decepcionando. Não, a gente tem que consagrar, né, os que conquistam medalhas e os que chegaram lá. Isso é muito importante. Eu acho que a gente deve ter... Eu não sou bom com essa coisa de prever futuro, mas a gente deve ficar perto do que a gente sempre fez, terminar ali numa classificação geral em 20º, por ali, e vai ser ótimo, vai ser ótimo. Entre 200 países, a gente está em 20º, poxa, sensacional. Sem dúvida nenhuma. Com um pouco incentivo que a gente tem aqui, ainda está indo longe demais ainda, né? Exatamente. Eu ia falar isso. E o fato de estar participando de uma Olimpíada para vários esportes aí aqui no Brasil é uma conquista, tanto estar, né? Na Olimpíada, no caso aí de Paris. Marcelo, por favor, eu tô até ansioso para falar do seu perfil também no Instagram, que é maravilhoso, os videozinhos que você coloca com inúmeras curiosidades, que a gente é fã também, acompanha, tá sempre ligado. Então, para quem quer mais informações, Marcelo, vendo o peixe também aí. Bom, a coisa mais fácil de me seguir nas redes sociais é usando o Guia dos Curiosos, né, que é a série de livros que eu escrevi. Guia dos Curiosos está no Spotify, está no YouTube, está no Facebook, está no TikTok, está no Instagram, e eu publico ali 2, 3 vídeos por semana. Aí não só curiosidades esportivas, tá, gente? O que menos publica curiosidades esportivas, mas de outros temas em geral. Legal, bacana demais. Marcelo, mas muito obrigado mais uma vez por você arrumar um espacinho na agenda. Desculpa atrapalhar suas Olimpíadas aí, mas volta lá, volta para a ginástica, vai dar sorte pro Brasil. Vamos cruzar os dedinhos aqui também. Cruzar os dedos. E você sabe que as portas estão abertas para quando estiver aqui no Norte Pioneiro do Paraná para tomar um cafezinho com a gente, compartilhar mais histórias, mas é sempre um prazer recebê-lo, viu, Marcelo? Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço para vocês. Boas Olimpíadas para todos. Boa, valeu, Marcelo. Aquele abraço, até a próxima. Maravilhoso. Jair Henrique, ouvinte Vale Difusora, que coisa legal, né? Top demais, né, Rafa? Tem muito assunto, né, cara? Muita curiosidade, não só curiosidade, histórias que ele contou, histórias que a gente não sabia de Olimpíadas, como que funciona. Legal demais, legal demais. Né? Os bastidores. Quem chegou agora pode voltar. Também depois vai estar disponível no YouTube da Vale do Sol FM, no site também, para a galera ficar à vontade aí. Semana que vem, quem sabe, a gente traz mais. Exatamente. Ô, Jairo, a gente falou muito, cara. Eu queria mandar uma pizza pra galera. Dá tempo ainda? Você acha que você consegue? Vamos fazer o seguinte, a pizza, agora é 2 e tralalá. Uma pizza aqui, outra aí? Pode ser. Então, mas daí a gente sorteia no final do programa. Eu sorteio um aqui, você aí. Maravilha. O pessoal participa no WhatsApp. Boa, que senão a gente estoura o tempo, senão já viu, então corre no WhatsApp da Vale, tem uma pizza caprichada. Como é uma pizza? É a pizza do Molines. A pizza do Molines. Pizza do Molines. Então participa lá no WhatsApp. Acabou em pizza novamente. Acabou em pizza, não tem jeito. Vai pegar no Molines Center, tá? Agradecendo toda a equipe do Molines Grande Center. Flávia. Eu sorteio uma aqui também. É nóis, fechou. Aquele abraço. Finalizando. Finaliza aí. Você conferiu. Aqui. Linha Cruzada. Linha Cruzada. Desconectando.